Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos a mais um encontro, a mais uma aula, e estamos aqui traçando um perfil sobre o sacrifício de Abraão para que possamos juntos, eu e você, fazer com que nenhum detalhe deste momento possa escapulir do nosso olhar. E para este momento, então, ficar ainda mais cheio da graça e, de fato, nada escapulir do que nós precisamos aprendermos juntos. Mais uma vez, vamos rezar no início desta aula, pedindo a graça do Espírito Santo sobre cada um de nós, que vamos ensinar e que vamos aprender. Rezem junto comigo. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Como bem disse na pequenina introdução antes da nossa oração inicial, estamos aqui fazendo um percurso sobre o contexto da prova que Deus concedeu a Abraão. E agora, nesta aula, vamos avançar mais alguns versículos adiante para somá-los todos à nossa fé batismal. Exatamente isso. Nunca se esqueça. Nosso curso tem este objetivo principal: tornar a sua fé batismal cada vez mais sólida, para que quando você ouvir palestras com maior eloquência, com maior profundidade, com termos teológicos ou conceitos da Sagrada Escritura com maiores profundidade, você então possa compreendê-los com maior facilidade. Tá? Este também é um detalhe importante, o qual este curso está oferecendo. Tá? Sempre assim. Se você aprende esses detalhes importantes que são necessários desde o início da nossa fé batismal, quando você se deparar com conceitos teológicos que você pense ser maiores do que o seu entendimento, se você tiver uma base sólida desde o início da sua fé, você compreenderá os conceitos teológicos, filosóficos, antropológicos, bíblicos, exegéticos, você os entenderá com maior facilidade. Lembre-se, é necessário, em primeiro lugar, tomarmos conhecimento das menores coisas, para que Deus assim nos conceda as maiores. Tá? E para isso, mais uma vez, eu gostaria de lembrá-los sobre o nosso catecismo da Igreja Católica. E para este contexto, eu queria apenas fazer uma breve menção de tantos parágrafos que existem no Catecismo da Igreja Católica a respeito deste assunto
que nós estamos aprendendo junto. Estamos discorrendo sobre a fé abraâmica, sua prova, e o Catecismo da Igreja Católica, então, ele pontua vários detalhes que relacionam Abraão ao Novo Testamento, sobretudo a fé da Virgem Maria e também a linhagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Alguns parágrafos são importantíssimos, né? Nós lemos um na aula anterior. Se você não escutou ainda direito, você pode rever a aula anterior. Tá? Citamos dois parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, né? Os 165, 144. Mas observe, né? Parágrafo 72, ele vai mencionar e discorrer, explicar sobre a aliança de Deus com Abraão. E depois, em um outro parágrafo, tá? O 59, parágrafo 1080, também, você vai aprender no Catecismo da Igreja Católica o que o magistério da Igreja ensina e explica sobre a bênção divina e Abraão. A bênção que Abraão recebeu, que também se refere a toda a sua posteridade. Estamos vendo agora o sacrifício de Abraão. A posteridade abraâmica está ali principalmente em Isaque. E depois dele, quem é a posteridade de Abraão? Você faz parte da posteridade de Abraão? Ora, se você faz parte desta posteridade, então a bênção que Deus colocou em Abraão, ela também se refere a você. Exatamente isso. Temos que aprender e tomar conhecimentos dessas propriedades teológicas para que possamos assim muito bem aplicá-las em nossa vida espiritual. Por vezes, é por falta de conhecimentos como este que deixamos de receber uma graça em especial de Deus. Talvez imaginamos que Deus não quer nos abençoar ou ouvir a nossa prece. É muito comum escutar isso entre os fiéis de um modo geral. Quando o fiel toma conhecimento de particularidades como estas que estamos refletindo, sobretudo a partir de Abraão, o fiel, além de conhecer mais ainda sobre a fé que professa, ele começa a entender que Deus nunca o excluiu de uma bênção ou de uma graça. Não, tá? Outros parágrafos também vai ser mencionado, por exemplo, no parágrafo 25, 69, fala sobre a oração de Abraão. Qual a relação entre a oração e Abraão? Qual a relação entre a oração de fé e a igreja na atualidade? Existem outros parágrafos também como este, que é de grande relevância, que fala sobre as promessas feitas a Abraão, né? Cada uma das promessas que foram feitas a Abraão, vale a pena ressaltar. Promessas abraâmicas são promessas para toda a sua posteridade. Se você professa a fé em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da tua vida, se você traz para a sua vida batismal toda essa aproximação com a Santíssima Eucaristia, com os sacramentos da Igreja de Jesus Cristo, com aquilo que o magistério da Igreja nos ensina, que deve ser sempre somado à nossa vida espiritual, a devoção à Virgem Maria, os cuidados, os olhares,
benignos, a aproximação ao pedido de intercessão de todos os santos no céu, sua proximidade com São José, a sua intimidade com os anjos da guarda. Se você traz todo este rol de informações para a sua vida batismal, você vai começar a se tornar uma pessoa cada vez mais sólida, cada vez mais robusta, cada vez mais forte na fé que você professa. E aí você começa a entender que toda a bênção que Deus colocou desde o início da Sagrada Escritura, sobretudo a partir de Abraão, ela também atinge a sua vida na atualidade. Exatamente isso, tá? Vamos agora acompanhar ali com o texto bíblico que nós estamos estudando. Gênesis capítulo 22. Diz aqui os próximos versículos a serem estudados. Versículo 6. Abraão tomou lenha do holocausto, colocou sobre seu filho Isaque, tendo ele mesmo tomado nas mãos o fogo e o cutelo, e foram-se os dois juntos. Isaque dirigiu-se a seu pai Abraão e disse: Meu pai. Abraão respondeu: Sim, meu filho, eis o fogo e a lenha. Olha só, é tão bonita a pureza das crianças, né? Vale a pena lembrar que na primeira aula ou segunda, eu comentei que a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição da Igreja, diz que aqui nesse período, o filho de Abraão tinha ali por volta entre 9 anos de idade, 9 a 10 anos, né? Então está naquela fase, né? Principalmente naquele tempo de Abraão, está naquela fase de pureza, de inocência, né? De perguntar, de absorver, né? E a inocência das crianças nos comove, né? E é tão importante observar esses detalhes, porque em dada altura bíblica, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer exatamente para que nós saibamos tomar o devido zelo e cuidado com as crianças, com os pequenos, né? Porque Jesus adverte os seus discípulos e aqueles que estão à volta dele. Naquele cenário, alguns discípulos queriam proibir algumas crianças de chegar próximo de Jesus. E Jesus diz aos seus discípulos, aqueles que estão à volta dele: olha, cuidado, o que vocês vão fazer com essas crianças, né? Porque eu digo a vocês, os anjos deles adoram meu Pai constantemente. Os anjos da guarda das crianças, né? E como eu bem falava, a criança, mesmo que ela não conheça nada, ela precisa ser ensinada. Mas por vezes, crianças, elas são inspiradas por Deus porque são puras, são inocentes. Olha, por exemplo, o filho de Abraão, dizendo: Pai, nós dois estamos indo para o Monte Moriá, os servos ficaram, está aqui a lenha, estou vendo o cutelo, né? Cutelo, o punhal. E agora? Para onde nós vamos, né? E aí o menino vai perguntar no próximo versículo, né? Eu parei aqui porque eu queria fazer menção e dar um exemplo para vocês na atualidade da pureza das crianças, né? E acho que vale a pena sim para o nosso conhecimento, para aqui esse nosso momento de aprendizado, né? Há um bom tempo atrás, costumeiramente eu não faço isso, tá? Mas acho que se encaixa para nós tomarmos como exemplo. Há um bom tempo atrás, após eu ter encerrado a celebração do sacramento do batismo, como nós fazemos aqui nesta paróquia, em todo o último sábado, terminamos a celebração do batismo, faço ele separado, tinha aqui algumas famílias
algumas crianças, e uma criança, acredito eu que no máximo de 5 anos de idade, se aproximou de mim e ela me perguntou, 5 anos de idade, acho que ela viu, ficou ali observando quando eu pegava a água da pia batismal para batizar as crianças, derramando na cabeça dela, na cabeça de cada uma delas. Então eu pronunciava o batismo sobre elas. Fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesta ocasião, aqui nós acostumamos, como forma de gratidão a Deus, forma de louvor a Deus. Cada criança que ela recebe o batismo, então todos os familiares aclamam a Deus batendo palmas. Esta criança, ao final do batismo, ela então se aproximou de mim e disse, padre, eu me abaixei, me abaixei até a altura dela. Normalmente eu faço isso com as crianças, eu não fico falando de cima, porque isso psicologicamente pode influenciar na conversa das crianças. Então, quando uma criança me chama e eu tenho possibilidade, eu me abaixo até a altura delas. Me abaixei e fui escutar. E ela, perto da pia batismal, ela disse assim, padre, o que é que o senhor joga na cabeça das crianças? E eu, como padre, naquele momento, eu confesso, adulto, eu falei, nossa, que pergunta, o que eu vou responder? Eu tenho que responder certinho para essa criança, mas obviamente que eu não posso utilizar uma linguagem de adulto. Mas naquele tempo que eu estava assim, elaborando o que eu ia falar para ela, alguns segundos, pensando o que eu ia falar, eu tenho que falar que é água do batismo, eu tenho que falar que purifica, mas uma criança de no máximo 5 anos. Então, eu tive um espaço de tempo para pensar. Mas nesse espaço de tempo, eu creio muito nisso. Deus inspirou aquela criança a falar algo para mim. Eu procurando na teologia o que deveria ensinar para uma criança, e de repente uma criança me ensinou algo que para mim foi profundo. A criança, naquele tempo que eu estava esperando, ela disse assim para mim, criança de no máximo 5 anos, quando eu pego a água batismal, ela disse assim, padre, é o amor que o Senhor pega naquele momento? Eu parei de procurar o que ia falar para aquela criança. Eu disse para ela assim, sim, é isso, é o amor que eu pego na água batismal. E olha, esse ensinamento de uma criança de 5 anos. Para mim, sendo criança, ela não tem conhecimento, obviamente, nenhum da teologia. Mas quem inspirou ela a falar aquela frase para o padre? Mistério da nossa fé, como nós vamos dizer no meio da missa, Mysterium Fidei, eis o mistério da fé. E até hoje, quando eu me recordo desse contexto e se encaixa o momento, como vocês bem estão vendo, eu gosto de relembrar. E para muitas pessoas eu digo isso. O que o Senhor pega na água batismal? Eu pego o amor. Por quê? No batismo acontece a purificação. E Deus ama os seus filhos, purificando-os ao pecado. Achei pertinente este pequeno exemplo para agregar a este momento do nosso aprendizado. E agora nós vamos ver o que vai acontecer no Monte Moriá com essa pergunta inocente do filho de Abraão. Acompanhemos agora na próxima aula. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.